Fala, galera do primeiro ano, aliás, da primeira série do ensino médio. Bom, hoje a gente continua estudando sobre hidrografia, né? Que a gente começou na aula passada, demos início a esse conteúdo de hidrografia, que é todo o conjunto de águas que temos disponível no planeta Terra, como o professor falou. Nosso planeta Terra também poderia se chamar de planeta água, né? Por conta do número de água, o volume de água disponível no nosso planeta. E aí a gente viu a distribuição, das águas, águas salgadas, águas doces, águas nas geleiras congeladas, enfim, todo esse conjunto de águas forma a hidrografia. E dentro da hidrografia existem classificações, conceitos e por aí vai. E aí a gente iria estudar por videoaula, né, vídeo chamada na aula de hoje sobre rios e os tipos de rios e a formação dos rios. A gente ia aprofundar mais, porque a gente começou na aula passada, perfeito? E também iríamos estudar sobre bacias hidrográficas. O que é bacia hidrográfica, gente? Bacia hidrográfica é um conjunto de rios. Por exemplo, o Rio São Francisco, que é o rio que divide Juazeiro e Petrolina. O Rio São Francisco forma uma bacia. Existem outros rios que desaguam no São Francisco, perfeito? E com isso, com esse conjunto de rios, você tem uma bacia de um rio, né, de um rio importante, que é o Rio São Francisco para a nossa região. E aí tem outros, a bacia do Amazonas, que é o rio, Amazonas é o rio principal, e por aí vai. Perfeito? Diante disso, né? E aí, posteriormente, a gente retoma todo esses conteúdos sobre hidrografia e aí aprofunda sobre rios, sobre bacias hidrográficas e por aí vai. Eu vou pedir duas atividades artísticas de vocês. Vou pedir que vocês façam uma bacia hidrográfica, perfeito? Desenhem uma bacia hidrográfica, tá na página 13, tá? Vocês veem aqui, tem duas ilustrações, a primeira bem simples, né, mostrando os cursos e a hierarquia dos rios, tá certo? E como é formada uma bacia hidrográfica, e em cima uma imagem mais detalhada, ilustrando aí, né, conjunto com o relevo, né, e os rios, e aí formando a bacia. Aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer no caderno de vocês, né, essas duas imagens, ou só uma, a bacia mais simples, né, nessa forma de rios, e aí você traça as linhas e depois você, uma linha tracejada, você faz o círculo, a área da bacia, né, a bacia hidrográfica, tudo bem? Então vocês farão, né, esses desenhos, né, esses mapas e aí essas ilustrações de bacias hidrográficas. Perfeito? Você vai escolher uma ou outra ou as duas. Perfeito? De preferência as duas. Eu sei que a imagem em 3D, a imagem que traz o relevo, que traz mais detalhes, é mais complicada. Mas não se preocupem, não é para fazer nada igual ao que está no livro, e sim que vocês entendam essa hierarquia entre os rios e o que é esse conjunto de rios que forma uma bacia hidrográfica. Depois, gente, eu quero que vocês também façam esse esquema, ou esse, ou os dois, tá certo? No caderno de vocês, levando em consideração a explicação, né, dos aquíferos e das águas no subsolo. Lembra que o professor falou na aula passada de poço artesiano, enfim, né? E nesse exemplo, nessas ilustrações, vem trazendo de forma didática, né, como que se formam, como que se dá e como que armazena-se as águas nas rochas no nosso subsolo. Perfeito? Como o professor falou, existem águas superficiais dos rios, dos lagos, enfim, e existem também as águas que estão nas rochas porosas, no solo, abaixo do solo, no subsolo. Perfeito? Para a gente acessar essas águas, a gente precisa, né, cavar muitas vezes um poço artesiano. Aqui na nossa região Nordeste tem bastante poços artesianos, por conta de ser uma região né, com escassez de água, num semiárido, né, com essa vegetação, a caatinga, com esse bioma, esse domínio morfoclimático, tá bem? Então é basicamente isso, tá? Façam esses desenhos, esses mapas, essas ilustrações, para que vocês possam fazendo
entender também esses processos, né, tanto do que é bacia hidrográfica, quanto desse armazenamento de água no subsolo e o que é o aquífero, né, essas águas que a gente tem em rochas porosas, e para acessá-las a gente precisa, né, profundidade e chegar até essas águas, né, que alimentam os leitos dos rios e alimenta aí essas bacias hidrográficas consequentemente. Tudo bem? Tranquilo? Qualquer coisa, qualquer dúvida, manda mensagem para o professor, para o professor estar auxiliando nessas atividades. Combinado? Tchau, tchau.